começamos este mercado com uma notícia exclusiva do mercado. O Futebol Clube do Porto quer Fran Sérgio para reforçar o meio-campo. A CMTV sabe que a SAD portista já abordou o Sporting Braga no sentido de contratar o médio ofensivo. O jogador brasileiro tem contrato até 2022 e uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. Ainda assim, o Sporting Braga está disponível para negociar a transferência de Fran Sérgio. Com a saída anunciada de Herrera, o meio-campo é um setor prioritário para o Futebol Clube do Porto neste verão. Já no Benfica, a posição de ponta de lança é a prioridade do Clube da Luz neste mercado de transferências. A garantia foi deixada por Luís Filipe Vieira. Em entrevista à Renascença, o presidente do Benfica excluiu mesmo a necessidade de contratar laterais ou reforçar o meio-campo para a próxima época. Vamos lá ver, o Benfica obrigatoriamente tem que sempre comprar, porque há posições que o Benfica não consegue neste momento ainda produzir. Mas posso lhe adiantar um bocado. O Benfica laterais não vai comprar de certeza. Não vale a pena as pessoas estarem a dizer que não temos laterais. Não. Os futuros laterais do Benfica estão dentro do Benfica. No meio campo acho que o Benfica não tem necessidade de comprar jogadores também. E assim sucessivamente. Agora, pontas de lança o Benfica não tem. É verdade que não tem. Por isso, aquilo que for, que seja importante, ou que se dar aos nossos treinadores aquilo que eles precisam, a primeiro, onde eles têm que servir é no Seixal. Se nos mostrarem a nós que o que temos não tem essa competência, nós temos que pensar, mas achamos que temos competência, que todos, a grande maioria dos jovens que estão no Seixal têm competência um dia, ou uma boa parte deles tem competência, ou nomeadamente o grupo de elite tem competência para estar na primeira equipa do Benfica. Luís Filipe Vieira acredita que João Félix pode vir a conquistar a Bola de Ouro num futuro próximo. O presidente do Benfica defende que o jovem avançado vai ser uma referência no futebol mundial. Tem caso, eu acho que neste momento o João Félix é sintomático, poderá suceder, ele tem 19 anos, é um jovem muito bem estruturado. Há de reparar que é um jovem com 19 anos, o assédio que tem tido, as notícias que têm aparecido, ele mantém-se em paz. É ele mesmo, a mesma maneira de vestir, a mesma maneira de conviver, a humildade dele. É um jovem que não se deslumbrou. Por isso ele tem um futuro longo pela frente e não tenho dúvidas nenhumas que vai ser um top mundial. Vai ser uma referência no futebol mundial, de certeza, ao João. Não tenho dúvidas nenhumas. Seria importante para si, para o Benfica? Para mim, principalmente para o futebol português. Para mim, logicamente, na altura que for... Cristiano Ronaldo? Não sei se ele vai ser o sucessor de Cristiano Ronaldo. Agora que ele tem condições para ser top mundial e uma das referências no futebol do mundo, no mundial, tem de certeza absoluta, como já tem o Bernardo Silva, não é? Daqui a pouco vamos dar-lhe novidades sobre um potencial sucessor de João Félix no ataque do Benfica, mas Luís Filipe Vieira já disse que a prioridade é encontrar um ponta de lança e a CMTV sabe que Raul de Tomás está muito próximo de ser reforço do Benfica. As negociações entre Benfica e Real Madrid estão numa fase avançada, com o clube espanhol a baixar o valor do avançado de 24 anos de 35 para 20 milhões de euros. Sem espaço no Real Madrid, o avançado vê com bons olhos a transferência para o Benfica e a hipótese de disputar a Liga dos Campeões. Quanto à sucessão de João Félix, Andrea Pinamonti é o alvo número 1 do Benfica. A SAD benfiquista já prepara a saída de João Félix e Pinamonti é visto como o sucessor ideal. O internacional sub-20 italiano tem contrato com o Inter, mas esta época jogou por empréstimo no Frosinone. O Benfica propôs um empréstimo com opção de compra no valor de 15 milhões de euros. O Inter quer que o valor da opção de compra suba para os 20 milhões. Recordo que, tal como avançámos aqui, num exclusivo da CMTV e do Jornal Record, o Futebol Clube do Porto tentou o empréstimo do jogador italiano. Agora é o Benfica que entra na corrida pelo jovem avançado. Keylor Navas está muito perto de assinar contrato com o Benfica, sabe a CMTV. O experiente guarda-redes é a aposta de Bruno Lage para a baliza na próxima época. A CMTV sabe que o Benfica não recebeu qualquer proposta por Odisseias do Lacodimos, que foi titular indiscutível na época passada, mas mesmo assim o Clube da Luz quer contratar um jogador de topo para ocupar a baliza na próxima época. Navas está insatisfeito no Real Madrid e o Benfica estará disposto a oferecer ao internacional costarriquenho um salário entre os 3 e os 4 milhões de euros por ano. Navas chegou a ser apontado ao Futebol Clube do Porto, que, entretanto, saiu da corrida pelo guarda-redes costarriquenho.
O Benfica está interessado na inclusão de Cristiano Pavón no negócio com o Boca Juniors por Sálvio. A CMTV sabe que tanto o Clube da Luz como o Sálvio estão receptivos à saída do jogador neste verão. Tal como avançamos em exclusivo no mercado, Sálvio está na Argentina e o empresário do jogador do Benfica tem uma reunião marcada com o Boca Juniors na próxima semana. A intenção do Boca passava por oferecer 50% do passe de Cristiano Pavón no pagamento por Sálvio, mas o Benfica estaria também interessado numa troca por troca. Pavón, que também está na lista do Futebol Clube do Porto, tem 23 anos e já é internacional argentino. Já no Futebol Clube do Porto, Buffon está na linha da frente para segurar a baliza na próxima época. Silvano Martina, empresário do guarda-redes italiano, confirmou que o jogador já terá mesmo entrado em conversações com Sérgio Conceição sobre a eventual mudança para o Dragão. Apesar do forte interesse por parte do Futebol Clube do Porto, o empresário do guarda-redes garante que ainda não foi feita qualquer proposta oficial. O Benfica pede 5 milhões de euros para libertar Adel Taarabt. O médio marroquino de 29 anos termina contrato com o Clube da Luz em 2020, pelo que os encarnados querem fazer algum encaixe financeiro com o jogador. Já existem sondagens por parte de clubes da Arábia pelo médio marroquino. No Benfica, desde 2015, Taarabt só ganhou espaço no plantel na última época, ao ser recuperado por Bruno Lage para a equipa principal. A CMTV sabe que, apesar das notícias sobre um suposto interesse do Benfica em Pedro Neto, o jovem de Lásio não faz parte dos planos do Benfica. Fonte do Clube da Luz confirmou à CMTV que o extremo não está a ser negociado para reforçar a equipa campeã nacional. Pedro Neto, de 19 anos, tem contrato com a Lásio até 2020. Foi contratado pelos italianos ao Sporting Braga em 2017 e em 2 anos na Lásio fez 5 jogos na equipa principal. O Manchester United ainda está na corrida por Bruno Fernandes. O United intensificou as diligências junto do Sporting. O Tottenham era esta semana o clube mais bem posicionado para contratar o médio do Sporting, mas o United recuperou terreno nas últimas horas, até porque precisa urgentemente de reforçar o meio-campo. Tottenham e United são os mais sérios candidatos à contratação do médio português, mas também o Liverpool segue de perto o processo. 1 milhão de euros no máximo é o teto salarial no Sporting que Frederico Varandas pretende implementar no clube de Alvalade. Segundo o jornal O Jogo, Frederico Varandas decidiu reduzir o orçamento do futebol, não só na aquisição de reforços, como nos ajustes de salários dos jogadores do plantel, com exceção de alguns. Há 4 jogadores que recebem acima de 1 milhão de euros livres de impostos por época, como são os casos de Bas Dost, Coates, Acunha e Bruno Fernandes. O presidente do Sporting vai tentar negociar caso a caso. O mais complicado é o de Bas Dost, que recebe 3 milhões de euros limpos por época. Como ponto de partida para a nossa conversa nesta edição do Mercado, as palavras de Luís Filipe Vieira sobre a posição de ponta de lança que é considerada prioritária para o Benfica neste mercado de transferências. A garantia foi deixada pelo presidente do Benfica em entrevista à Renascença. Vamos lá ver, o Benfica obrigatoriamente tem que sempre comprar, porque há posições que o Benfica não consegue neste momento ainda produzir, mas posso lhe adiantar um bocado. O Benfica laterais não vai comprar de certeza. Não vale a pena as pessoas estarem a dizer que não temos laterais, não. Os futuros laterais do Benfica estão dentro do Benfica. No meio campo acho que o Benfica não tem necessidade de comprar jogadores também, e assim sucessivamente. Agora, pontas de lança o Benfica não tem. É verdade que não tem. Por isso, aquilo que for, que seja importante, ou que se dar aos nossos treinadores aquilo que eles precisam, a primeiro, onde eles têm que servir é no Seixal. Se nos mostrarem a nós que o que temos não tem essa competência, nós temos que pensar, mas achamos que temos competência, que todos, a grande maioria dos jovens que estão no Seixal têm competência um dia, ou uma boa parte deles tem competência, ou nomeadamente o grupo de elite tem competência para estar na primeira equipa do Benfica.
Está definida a prioridade do Benfica neste mercado de transferências. É este o tema que abre esta edição do Mercado com Alexandre Carvalho. Boa tarde, Alexandre. Olhando para o plantel do Benfica e para as potenciais saídas da equipa de Bruno Lage, faz sentido que neste momento a prioridade do Benfica seja encontrar mais do que um ponta de lança? Todo o sentido, até porque Félix é a novela que se sabe. Jonas também poderá estar de saída e até mesmo se surgir uma proposta um pouco mais acima daquilo que o Benfica pretende, o Seferovic também poderá ser vendido. Recorde-se que o Internacional Suíço fez uma época espetacular, acima daquilo que até tinha feito até então, e por isso está bastante valorizado no mercado, ou seja, há essa possibilidade também de Seferovic ser um jogador com mercado nesta altura e o Benfica aproveitar isso. O Luís Filipe Vieira, na entrevista à Rádio Renascença, fala ali de um fator muito interessante, que é o facto do Benfica, nas camadas jovens, não ter efetivamente pontas de lança. Até contratou recentemente, penso que foi... Podemos dizer que até no futebol português, no geral, tem sido uma posição que tem causado algumas dificuldades, mesmo ao nível das seleções. O Futebol Clube Porto, por exemplo, tem o Fábio Silva no ataque, até o jogador que já renovou o contrato e que irá fazer a pré-temporada, pelo menos, e integrar o plantel principal de Sérgio Conceição, mas o Benfica não tem um ponta de lança no Seixal. Até por isso contratou o Izailovic, um jogador que veio do Valladolid de Espanha. Muito interessante, um jogador muito interessante, com bastante poder físico e bastante presença na área, que poderá ser um caso sério daqui a algum tempo. Mas levando-nos àquilo que o Luís Filipe Vieira disse, é verdade, o Benfica precisa de contratar. Há Adé Tomás, que estará praticamente concluída a operação, fala-se em 20 milhões, mas eu penso que o Benfica poderá negociar um pouco abaixo desse valor, até porque o Real Madrid poderá ficar com uma percentagem do passe, o Benfica poderá pagar, imagine-se, 10 milhões, 12 milhões por 50, 60 ou 75% do passe. O Benfica tem que ir buscar avançados, é um setor prioritário nesta altura e, de acordo com as informações que nós temos recolhido junto de fonte do Benfica, há vários nomes apontados, vários alvos e está a ser trabalhado uma ou duas soluções de peso para o ataque do Benfica para a próxima temporada. Daqui a pouco vamos falar com mais detalhes sobre duas delas, uma delas, Raul de Tomás, sobre quem também já aqui falaste, mas para já olhamos para aquilo que disse Luís Filipe Vieira sobre João Félix. Acredita o presidente do Benfica que o jovem avançado pode vir a conquistar a Bola de Ouro num futuro próximo? Tem um caso, eu acho que neste momento o João Félix é sintomático, poderá ceder, ele tem 19 anos, é um jovem muito bem estruturado. A reparar que é um jovem com 19 anos, o assédio que tem tido, as notícias que têm aparecido, ele mantém-se em paz. É ele mesmo, a mesma maneira de vestir, a mesma maneira de conviver, a humildade dele. É um jovem que não se deslumbrou, por isso ele tem um futuro longo pela frente e não tenho dúvidas nenhumas que vai ser um top mundial. Vai ser uma referência no futebol mundial, de certeza, ao João. Não tenho dúvidas nenhumas. Seria importante para si, para o Benfica? Para mim, principalmente para o futebol português. Para mim, logicamente, na altura que for... Cristiano Ronaldo? Não sei se ele vai ser o sucessor de Cristiano Ronaldo. Agora que ele tem condições para ser top mundial e uma das referências no futebol do mundo, no mundial, tem de certeza absoluta, como já tem o Bernardo Silva, não é? É um jovem com muito potencial, Alexandre, sobre isso não há dúvidas. Sim. E Luís Filipe Vieira referiu o assédio de vários clubes, tem colocado a fasquia nos 120 milhões de euros. Pelas informações que tens, qual é que é o ponto de situação neste momento em relação a João Félix? Como temos vindo a noticiar, há muitos clubes interessados, vários tubarões, se é que lhe podemos chamar assim, nomeadamente o City, o Atlético Madrid, o próprio Real Madrid. Há outros clubes também de nomeada na Europa que ainda estão em fase de estudo, ou melhor, aqui a fase de estudo interpreta-se de uma forma, ainda está numa estrutura do plantel e João Félix apresenta-se como um jogador a ter em conta, mas ainda com alguma, não diria reservas, mas ainda com algum tempo para maturar. O Luís Filipe Vieira fala aqui em algo que eu acho que é absolutamente fundamental, que é o não deslumbrar. Ele focou muitas vezes que o João Félix não se deixou deslumbrar pelo assédio todo que teve nos últimos meses, e eu acho que isso é muito importante, até porque Bernardo Silva, por exemplo, é também um jogador desse género, tem uma personalidade vincada e que não se deixa deslumbrar. João Félix irá acabar por sair do Benfica, não sei se será já esta temporada, até porque a fasquia é muito alta, estamos a falar de 120 milhões e se formos a ter como exemplo a transferência da Hazard para o Real Madrid foi por esse valor ou por pouco mais do que isso. Griezmann para o Barcelona será por 120 milhões, ou seja, estamos a falar já de jogadores feitos, jogadores que não precisam de tempo para crescer, para se adaptar. Félix tem um potencial
enorme, enorme. Eu já disse isto até no programa, no Golos ao Domingo, que depois de Cristiano Ronaldo e do próprio Bernardo Silva será o jogador com o potencial mais elevado que apareceu no futebol português. Por isso é normal que haja interessados, é normal que Luís Filipe Vieira faça este fincapé dos 120 milhões, que eu acredito que sejam batidos, seja esta época, seja na próxima. Esta época a saída é uma possibilidade e também por isso o Benfica já olha inclusivamente para potenciais sucessores e nesse sentido Andrea Pinamonti é neste momento o alvo número 1 do Clube da Luz. A SAD do Benfica já prepara a saída de João Félix e Pinamonti é visto como o sucessor ideal. O internacional sub-20 italiano tem contrato com o Inter, mas esta época jogou por empréstimo no Frosinone. O Benfica propôs um empréstimo com opção de compra no valor de 15 milhões de euros. O Inter quer que o valor da opção de compra suba para os 20 milhões. Recordo que, tal como avançámos aqui na CMTV, no exclusivo da CMTV e do Jornal Record, o Futebol Clube do Porto tentou o empréstimo do jogador italiano. Agora é o Benfica que entra na corrida pelo jovem avançado, um avançado Alexandre que também deu nas vistas no Mundial Sub-20. Sabemos já que o Futebol Clube do Porto, entretanto, desistiu desta contratação. Quanto ao Benfica, que hipótese é que tem de conseguir este jogador? Pinamonti ainda está a disputar o Mundial Sub-20, disputa hoje, agora ao final da tarde, o jogo 3º e 4º lugar com o Equador. É um projeto de jogador muito interessante, tem 19 anos, é um jogador com um potencial enorme também, sem espaço no Inter. O Benfica está à procura também, lá está, é a tal questão da valorização do próprio jogador. Os clubes portugueses não têm capacidade para ir buscar, pelo menos ao mercado europeu, jogadores feitos. Não dá para ir buscar um Diego Costa, por exemplo, ao Atlético de Madrid, que não entra nas contas de Simeone. Não é? Não há capacidade, mais do ponto de vista até salarial, para responder às exigências desse tipo de jogadores. Por isso tem que ir aos mercados paralelos ou então a jogadores jovens que não têm lugar nos grandes clubes, e é o exemplo de Pinamonti. É um jogador com potencial muito grande. Esta hipótese de empréstimo com a opção de compra de 15 milhões de euros ou 20, que é o valor que pede o Inter, seria um bom negócio para o Benfica, para este jogador? Acabaria por ser, desde que a opção não seja obrigatória. Isto porquê? Há um potencial muito grande, mas não se sabe exatamente a adaptação que Pinamonti poderá ter ou não ao Campeonato Português, a adaptação que poderá ter ao clube, à exigência do clube. Não é a mesma coisa jogar no Frosinone e jogar no Benfica, ou no Porto, ou no Sporting, não é? Há uma diferença muito grande em termos de pressão. Eu acho que os jogadores jovens como este é preciso algum tempo e alguma vontade também em vê-los crescer. Pinamonti enquadra-se num projeto de crescimento, num projeto a médio e longo prazo. É um jogador, se calhar, para entrar, para ir fazendo jogos na equipa de Sub-23, por exemplo, do Benfica, ou na equipa B, para trabalhar com o plantel principal, mas para ir sendo lançado, não é um jogador para chegar à Luz e ser titular de caras. Isso não é de todo. É um projeto. E acho que o Benfica também terá de ir buscar, no meio destes reforços todos de peso que se tem falado, terá de ir buscar jogadores que encaixem na estrutura de lançamento de jovens promessas que poderão ser depois valorizadas. Tal como, lá está, isto leva-nos também à questão de não haver pontas de lança no Seixal nesta altura. Pinamonti enquadrar-se-ia nesse contexto. E sobre essa falta de pontas de lança, a CMTV sabe que Raul de Tomás está muito próximo de ser reforço do Benfica. As negociações entre Benfica e Real Madrid estão numa fase avançada, com o clube espanhol a baixar o valor do avançado de 24 anos de 35 para 20 milhões de euros. Sem espaço no Real Madrid, o avançado vê com bons olhos a transferência para o Clube da Luz e a hipótese de jogar a Liga dos Campeões. Este jogador, Alexandre Carvalho, ainda pode fugir ao Benfica ou não? Parece-me difícil agora, só se houver um volte-face muito grande é que as negociações irão cair. De Tomás, há muitos, tenho ouvido muitas coisas umas malditas, outras até com algum fundamento. De Tomás é um jogador muito interessante para o Campeonato Português, porque é um jogador que se adapta perfeitamente ao tipo de futebol que nós que temos aqui e, nomeadamente, que o Benfica pratica. Um jogador muito móvel, um jogador fisicamente muito forte, que remata bem com os dois pés e de fora da área, dentro da área, de cabeça. É um jogador muito completo. É normal que o Real Madrid tivesse começado as negociações até por quase inflacionando o preço de um jogador que até fez duas boas temporadas ao serviço do Rayo Vallecano, com golos, e não é fácil no Campeonato Espanhol ter tantos golos, e De Tomás marcou 14 na última temporada. Fala-se em 20 milhões, eu repito, acho que o Benfica poderá fazer um negócio por menos. As informações que temos é que as negociações poderão andar a rondar os 10, 15 milhões no máximo. E nos próximos dias será, penso eu, um dos reforços do Benfica que Luís Filipe Vieira irá apresentar nos próximos dias.
Tal como o Raul de Tomás, também Keylor Navas está muito perto de assinar contrato com o Benfica. Sabe a CMTV, o experiente guarda-redes é a aposta de Bruno Lage para a baliza na próxima época. A CMTV sabe que o Benfica não recebeu qualquer proposta por Odisseias Vlachodimos, que foi titular indiscutível na época passada, mas mesmo assim o Clube da Luz quer contratar um jogador de topo para ocupar a baliza na próxima época. Navas está insatisfeito no Real Madrid e o Benfica estará disposto a oferecer ao internacional costarriquenho um salário entre os 3 e os 4 milhões de euros por ano. Navas chegou a ser apontado ao Futebol Clube de Porto, que, entretanto, saiu da corrida pelo guarda-redes costarriquenho. Já se percebeu que o Benfica queria encontrar um guarda-redes de topo neste mercado. Keylor Navas encaixa nesse perfil. Parece que, mesmo depois de Navas ter exigido um salário milionário, estes 3 a 4 milhões serão suficientes para convencer este guarda-redes costarriquenho? Eu penso que sim, até pela questão da proximidade de Lisboa com Espanha, onde Navas já está há muitas épocas, antes do Real Madrid esteve no Levante. É um guarda-redes, mais do que ser um guarda-redes de topo, que o é um guarda-redes que vale pontos, vale muitos pontos por época, vale 10, 15 pontos por época. É um guarda-redes com uma capacidade muito grande, ainda com algum tempo de carreira, ou seja, não é um guarda-redes já em final de carreira. Por isso penso que o Benfica terá em Navas um guarda-redes não só para esta temporada, mas também para as próximas 2, 3 temporadas. Além da capacidade que tem, a experiência também que tem e que poderá transmitir à própria equipa, é igualmente importante e muito valorizada por Bruno Lage, Rui Costa e Luís Filipe Vieira. É um negócio que se irá fazer também nos próximos dias, diria. Lá está, mas também acho que poderá não ser pelos valores tão elevados, ou seja, os 20 milhões. Poderá haver aqui uma situação de renegociação. A informação que tínhamos era que o Benfica estaria disposto a gastar 20 milhões de euros, mas isto incluindo a transferência com os salários que vai dar ao jogador. Ou seja, há aqui o bolo total seria de 20 milhões de euros. Sim, por aí sem dúvida que poderá acontecer. Recordo também que Navas, além de não se sentir bem no Real Madrid, até não foi muito bem tratado nos últimos meses, com a chegada de Courtois. Teria mercado também fora do Real Madrid, só que há uma coisa que o Benfica lhe dá, que se calhar o Paris Saint-Germain, por exemplo, não lhe poderia dar, ou outros clubes da Inglaterra não lhe poderiam dar, que era a garantia total e absoluta de ser titular indiscutível numa equipa que vai disputar a Liga dos Campeões. E isso é muito importante, não só na ótica de carreira do próprio Navas, mas também na ótica de seleção nacional. Deverá haver novidades sobre Navas nos próximos dias. Agora, outro potencial reforço para o Benfica, este que não está tão perto quanto o Navas, mas é uma hipótese. Rachid, o médio do Santa Clara, é pretendido pelo Benfica para reforçar o meio-campo e está avaliado em 2 milhões de euros. Rachid tem contrato com o Santa Clara até 2021, mas pode mudar-se para a Luz na próxima época através de um intermediário. O jogador de 27 anos foi uma das peças fundamentais para a boa campanha do Santa Clara na última época. Fez 27 jogos pelo clube açoriano. O quão próximo está Rachid neste momento do Benfica, Alexandre? Não tão próximo como os dois exemplos que demos há pouco. Há conversas, o jogador foi oferecido também ao Benfica, o Benfica está a estudar a sua contratação. Um jogador interessante na ótica de grupo, mais do que até uma opção de caras para o 11, porque não é. É um jogador que poderia servir para formar equipa, para formar banco, para formar plantel. A mim surpreende-me um pouco este interesse do Benfica, até porque há também Chiquinho, que é dos quadros, ou melhor, que o Benfica poderá recomprá-lo, e fez uma época até bastante mais acima do que Rachid. Rachid não é o típico jogador iraquiano, ou seja, já tem muitos anos de Holanda, nomeadamente. É um jogador que já tem alguma experiência de futebol num nível mais elevado. No entanto, surpreende-me um pouco este interesse do Benfica, mas a verdade é que também, segundo as informações que tivemos, o Benfica não estaria sozinho nesta corrida. Há o interesse também de outros clubes que estão também, da mesma forma, a avaliar a possível contratação, nomeadamente o Sporting de Braga e o próprio Futebol Clube Porto. Também estão a ver o que poderia ou não valer Rachid
em termos de contratação para os respectivos planteios e de contributo que o jogador iraquiano poderia dar às equipas. E segundo disse Luís Filipe Vieira, neste momento as prioridades do Benfica passam pelo lugar de ponta de lança. Também a baliza é considerada prioritária. O meio-campo chega depois desses dois setores. Luís Filipe Vieira, que explicou também as saídas de jogadores formados no Benfica no passado, como o Bernardo Silva. O presidente do Clube da Luz realçou que esses jogadores deram a conhecer o Seixal. Nunca passou para a cabeça formar para vender. O que está aqui, as pessoas às vezes especulam um pouco, é que houve um período nosso que tivemos determinados jogadores que poderiam ter a mesma oportunidade de entrar na equipa, mas também para não estarmos a especular sobre treinadores e não treinadores, há aqueles que têm mais vocação para jovens e outros menos, mas também tínhamos um plantel muito vasto naquela altura. E se calhar a estratégia foi, e acho que foi bem pensada esta estratégia, foi dar a conhecer o que é que nós produzimos no Seixal. E acho que desde o Bernardo Silva, o João Cancelo, o Heller Costa, o Ivan Cavaleiro e outros, acho que foi uma boa oportunidade de mostrarmos ao mundo do futebol o que era a formação do Benfica. E se calhar eles abriram essas portas a outros que podiam seguir-se e que seguiram também, mas que há uma altura que nós também temos que fazer aquilo que era importante, era um timing certo. Quando nós dissemos que com a entrada do Rui Vitória havia a mudança do paradigma, e essa mudança de paradigma é a ideia minha, e eu naquela altura entendi que era ali que parava e era ali que tínhamos que começar. Luís Filipe Vieira reforça a aposta na formação, embora assuma que neste momento o Benfica também precisa de contratar reforços em posições específicas, tendo em conta a matéria-prima que já tem no Seixal. No meio-campo, por exemplo, Luís Filipe Vieira garante que tem sucessores jovens a chegar nas camadas jovens para ocupar as posições do meio-campo. Continua a ser a prioridade um ponta de lança. Falou também um pouco aqui sobre o passado e sobre o caso de Bernardo Silva. E ainda sobre esta aposta na formação, Luís Filipe Vieira deixou um desafio aos rivais. Para o presidente do Benfica, falta no futebol português uma maior aposta na formação. A estratégia que existe hoje dentro do Benfica, acho que deve ser replicada pelos outros clubes portugueses, porque não faz sentido algum. Por exemplo, determinados clubes em Portugal têm alguns sucessos esportivos, nomeadamente bem recentemente ganhou a Slick. Se esses jovens não tiverem acesso a competir em Portugal, nomeadamente na sua equipa, é lógico que não faz sentido todo o investimento que se faz. Agora, o Benfica, o investimento que faz, aliás, nós estamos a dizer, quando chegamos aos 6, 7 anos, 8º ano, até que lá 10 anos de gerar jogadores. Quando nós chegamos a esse ponto, nós aí já não perdemos a oportunidade mesmo. Aliás, a entrada do Rui é precisamente na altura que é a mudança mesmo, como eu chamei a mudança de paradigma. A partir daí, o Benfica não voltará, não dará nenhum passo atrás. Alexandre, o Benfica neste momento está em vantagem em relação aos rivais no que diz respeito à aposta na formação, na tua opinião? Até pelos exemplos mais recentes de jogadores que têm saído do Seixal, sem dúvida que sim, não é? Estamos a falar, o João Félix poderá ser aquele que mais mediatismo tem tido até nas últimas semanas, mas não nos podemos esquecer de Bernardo Silva, por exemplo, de Ferro, de Jetson, de Florentino. Ou seja, há aqui um conjunto de Nelson Semedo, ou seja, há aqui um conjunto de jogadores que têm saído para grandes clubes europeus. João Cancelo também, ou seja, eu poderia estar aqui uma data de tempo a falar de vários produtos da formação do Benfica recentes. Não podemos esquecer também, o Alcochete já foi uma referência em termos mundiais, até no que a formação de jogadores diz respeito. Frederico Varandas já comunicou que o Sporting voltaria a apostar na formação, que iria investir 12 milhões de euros na requalificação de toda a academia, e no Futebol Clube Porto existe recentemente uma aposta grande também na formação. A conquista do Campeonato de Júniores e da Youth League assim o indica. Ou seja, não me parece muito justo também a forma como o Luís Vieira fala ou seja, venham atrás de nós, que nós é que somos o exemplo. É um facto que o Benfica tem tido os melhores jogadores da formação, mas também porque os vai buscar. O Benfica não os traz desde os iniciados e vem até aos júniores. Há uma aposta também não só na formação, mas também no scouting em idades muito novas, não é? Há pouco referias que Fábio Silva, e já aqui também avançámos isso, vai integrar a pré-época na equipa principal do Porto. Relativamente ao Benfica, quais é que são os jogadores a que estão neste momento na linha da frente para subirem à equipa principal? Acho que o caso mais flagrante será o de Jota, não é? Que já está na equipa principal, mas que é
ainda um jogador que, ao contrário, por exemplo, de Ferro, do próprio Florentino, já para não falar de Jetson ou de João Félix, é um jogador que estava à porta da estreia na equipa principal, mas que nunca chegou a entrar. O Mundial de Sub-20 também não lhe correu de feição, é um facto, mas parece-me que é o jogador, nesta altura, com maior estrutura e maturidade para poder assumir um lugar no plantel primeiro e depois discutir um lugar no 11 do Benfica. Acho que é o jogador, até pelas indicações que Bruno Lage tem dado ou deu na temporada passada, na reta final da época, parece-me que é o jogador que reúne as mais condições para poder ser uma opção válida para o treinador, entrando, obviamente, numa primeira fase do banco para o 11. Além de subir os jogadores para a equipa principal, o Benfica olha também para jovens jogadores no mercado, como a Andrea Pinamonti, sobre quem já aqui falámos nesta edição do mercado. Quanto a Bruno Fernandes, que continua a ser o nome mais falado no que diz respeito ao mercado do Sporting, o Manchester United ainda está na corrida pelo médio português. O United intensificou as diligências junto do Sporting. O Tottenham era, esta semana, o clube mais bem posicionado para contar com o médio do Sporting, mas o Manchester United recuperou terreno nas últimas horas, até porque precisa de reforçar o meio-campo. O Tottenham e o United são os mais sérios candidatos à contratação do médio português, mas também o Liverpool segue de perto o processo neste momento deste lote de candidatos. O United é aquele que está na frente, Alexandre? Neste momento sim, mas isto poderá tudo mudar. Há aqui dois casos pendentes que irão ser fundamentais na resolução deste processo, isto se não entrar mais nenhum clube nas negociações por Bruno Fernandes, que é as saídas ou de Pogba do United ou de Eriksen do Tottenham. Eu acho não, tenho a certeza que quem vender primeiro um destes dois jogadores irá avançar mais rapidamente para a contratação de Bruno Fernandes. O Tottenham estava à frente porque havia um interesse muito grande do Real Madrid, o qual esmoreceu depois da contratação de Hazard, em Eriksen. No entanto, Eriksen continua no mercado, um jogador que assumiu que queria sair do Tottenham, por isso tudo indica que irá sair. Não se sabe é quando. Pogba, a mesma situação. É um jogador também que interessa ao Real Madrid, mas ainda penso que foi hoje ou ontem que um alto dirigente do Real Madrid veio a público dizer que o Real Madrid estaria disposto a pagar 20 milhões, imaginemos, a um jogador como o Mbappé ou Neymar, mas não iria pagar esse valor a um jogador como Pogba, que não teria o mesmo peso no plantel. Ou seja, e Pogba, a sair do United, teria que ser a ganhar cerca de 20, 21 milhões de euros líquidos por temporada. A verdade é que Bruno Fernandes continua impávido e sereno à espera do que irá acontecer. O seu empresário, e isto são informações que nós temos nas últimas horas, está muito ativo, não só em Inglaterra, como também em Itália e noutro país de primeira linha dos campeonatos europeus. Bruno Fernandes, tudo indica que irá sair. A renovação com o aumento da cláusula não está sequer dentro das pretensões até do jogador e do seu empresário. Frederico Varandas apontou para uma fasquia dos 70 milhões de euros pagos a pronto, e essa é a grande dificuldade que aqui existe. Vamos ver o que é que os próximos dias dirão, mas eu perspectivo, e é uma opinião fundamentada, eu perspectivo que no início da próxima semana teremos finalmente dados mais factuais, não diria mais factuais, mas mais palpáveis em relação ao destino final de Bruno Fernandes, mas parece-me que neste momento 80, 90% de probabilidade do internacional português sair do Sporting e do Campeonato Português. Enquanto não resolve o processo de Bruno Fernandes, Frederico Varandas já olha também para a próxima época do ponto de vista financeiro, e 1 milhão de euros no máximo é o teto salarial no Sporting que o Presidente pretende implementar no clube de Alvalade. Segundo o jornal O Jogo, Frederico Varandas decidiu reduzir o orçamento do futebol não só na aquisição de reforços, como nos ajustes de salários dos jogadores do plantel, com exceção para alguns jogadores. Há 4 jogadores que recebem acima de 1 milhão de euros livres de impostos por época. São os casos de Bas Dost, Coates, Acunha e Bruno Fernandes. O presidente do Sporting vai tentar negociar caso a caso. O mais complicado é o de Bas Dost, que recebe 3 milhões de euros livres de impostos. Esta intenção parece possível de implementar no Sporting, Alexandre? É um ajuste à realidade do clube. Isso tem que dar a mão à palmatória, até porque o fator não Champions aqui é muito importante.
O Benfica entra na Liga dos Campeões e tem logo um income de 48 milhões de euros. O Futebol Clube do Porto terá essa possibilidade de o fazer se ultrapassar a terceira pré-eliminatória e o play-off. O Sporting não tem essa possibilidade, ou seja, o Sporting sabe à partida que poderá estar em desvantagem de quase 50 milhões logo à partida. E é muito dinheiro, essa desvantagem em termos orçamentais é muito grande. Se é execuível, ora bem, nós estamos a falar, focamos aqui 4 jogadores que têm mercado. Mais ou menos, não é? Bruno Fernandes, acabamos de falar do seu caso. Coates, o Valência continua muito interessado no central. A Cunha esteve para sair para a Rússia e ainda poderá sair do Sporting. E o Bas Dost talvez seja o maior problema que o Sporting tem nesta altura, e isto até é um pouco injusto para o holandês estar a dizer isto, um jogador que marcou tantos golos como Bas Dost marcou em Portugal e no Sporting, até é injusto estarmos a dizer isto, mas a verdade é que o Sporting tem que reajustar-se a esta nova realidade. Bas Dost oferece um ordenado altíssimo quando comparado com aquilo que é a realidade atual do clube, e parece-me mais do que renegociar, seja o que for, com o holandês, apesar dele estar muito feliz em Portugal e ter agora a família dele cresceu, foi pai pela primeira vez e gostaria de ficar em Portugal. Parece-me evidente que Bas Dost será um dos primeiros dossiês que Frederico Varandas quererá vender. Nós estamos a olhar para esses dossiês com atenção em permanência nas redações da CMTV, do Jornal Record e do Correio da Manhã. É lá que está a jornalista Mariana Bel. Mariana, boa tarde. Quais é que são as novidades nesta altura sobre este processo do Sporting? Boa tarde, Mariana. É precisamente isso que vamos tentar perceber aqui com o Mário Figueiredo. Boa tarde, Mário. Sabemos então que o Frederico Varandas quer estabelecer um teto salarial. Há 4 jogadores do Sporting que se encontram acima desse plafond. São 4 jogadores. Esta foi a herança que Frederico Varandas recebeu de Sousa Sintra, da Comissão de Gestão. Isto ainda é o reflexo dos ataques à Academia de Alcochete. Sousa Sintra, com muito boa vontade, conseguiu trazer estes jogadores de volta, que tinham rescindido e, portanto, podiam sair a custo zero, mas criou-lhe uma situação, que foi, duplicou-lhes o salário. Essa duplicação de salários, falhando o Sporting, a Liga dos Campeões, não tem condições para pagar estes salários. Bas Dost, 3 milhões líquidos. Para o Sporting, que são 6 milhões brutos. Bruno Fernandes também foi aumentado, a Cunha, Coates, e portanto isto são jogadores que criou aqui uma situação, um peso na massa salarial demasiado grande. A solução disto passa eventualmente pela venda de Bas Dost, Bruno Fernandes, Coates. Agora, aqui a grande situação é que o Sporting precisa efetivamente reduzir o plantel, tem que baixar os custos, isso é fundamental, e este ano isso vai se sentir outra vez. Falhou a Liga dos Campeões, não pode gastar o mesmo que o Benfica ou que o Porto. Muito bem, o Sporting então a querer reduzir os custos, não só nas próprias contratações, mas também no teto salarial. Mariana, vamos continuar a acompanhar este e outros dossiês aqui em direto da redação. O próximo para o qual vamos olhar é o de Keylor Navas, que neste momento está muito perto de assinar contrato com o Benfica. Sabe a CMTV, o experiente guarda-redes é a aposta de Bruno Lage para a baliza na próxima época. A CMTV sabe que o Benfica não recebeu qualquer proposta por Odisseias Vlachodimos, que foi titular indiscutível na época passada, mas mesmo assim o Clube da Luz quer contratar um jogador de topo para ocupar a baliza na próxima época. Navas está insatisfeito no Real Madrid e o Benfica estará disposto a oferecer ao internacional costarriquenho um salário entre os 3 e os 4 milhões de euros por ano. Navas chegou a ser apontado ao Futebol Clube do Porto, que, entretanto, saiu da corrida pelo guarda-redes costarriquenho. Mariana Bel, quais é que são as novidades sobre este processo de Keylor Navas? Boa tarde novamente, Mariana. Vou aqui perguntar junto do Filipe Ferreira do Correio da Manhã em que pé está esta possível vinda de Navas para o Benfica. Bom, neste momento o negócio está longe de ficar concluído. O grande entrave tem a ver com efetivamente o valor que o jogador pede em termos de ordenados. São cerca de 5 milhões limpos, 5 milhões de euros limpos que o Benfica neste momento não tem condições para pagar. Além do mais, o jogador que não interessa ao Real Madrid está a ser muito cobiçado por clubes ingleses, com outro poder financeiro, o que pode efetivamente prejudicar este negócio. Sendo certo é que o Benfica, e é aquilo que conseguimos apurar nos últimos minutos, Navas continua a ser a principal prioridade para reforçar a baliza. Há este entrave que tem a ver com o ordenado do jogador, um ordenado proibitivo nesta altura para o Benfica.
Muito bem, Filipe, fica então essa nota desse valor que neste momento está a dificultar um pouco esta operação, mas confirmamos também aqui junto do jornalista do Correio da Manhã que Navas continua a ser a prioridade do Benfica para a baliza. O Benfica vai insistir nessa contratação, mas há estas dificuldades de última hora, segundo aquilo que conseguimos perceber pelo jornalista Filipe Ferreira. Alexandre, em relação à baliza e enquanto decorre este processo, o Benfica tem algum plano B ou não? Terá de ter, obrigatoriamente. Esta questão dos 5 milhões poderá ser resolvida, ou melhor, ultrapassada através do pagamento de um prémio de assinatura. Não seria novo, por exemplo, Casilhas foi assim que assinou pelo Futebol Clube Porto, e há outros tantos casos no futebol português, até porque a carga fiscal é muito elevada e Portugal não consegue ombrear com outros campeonatos, nomeadamente o turco, até que é um campeonato muito mais débil e fraco em relação ao português, e que consegue levar jogadores de nível muito elevado por causa, efetivamente, da carga fiscal ser muito menor. Portugal tem mais esse problema, que é muitas vezes ultrapassado através do pagamento de prémio de assinatura. Imaginemos que Navas vinha para o Benfica ganhar 2 milhões em termos salariais e o Benfica pagar-lhe 2 milhões ou 2 milhões e meio de prémio de assinatura, ou 5 para 2 temporadas, imaginemos isso. Poderá ser ultrapassado dessa forma. Obviamente que o Benfica terá um plano B, terá um plano C, um plano D e por aí fora, até porque uma equipa como o Benfica, como o Porto, como o Sporting, uma equipa de alta competição, não pode unicamente ter um alvo e focar-se nele, não é? O Porto tem Buffon como principal alvo, mas com certeza terá outro tipo de guarda-redes mais acessíveis, da mesma forma que o Benfica tem como Navas como o alvo número 1, mas terá outro tipo de alvos também, não diria do mesmo nível, porque Navas é um guarda-redes de altíssimo nível, mas guarda-redes que serão com certeza titulares e que darão também pontos, que é aquilo que Luís Filipe Vieira procura para a equipa. E neste momento, recordo, o Benfica ainda está a insistir nessa contratação de Keylor Navas. Ainda no Benfica, mas no sentido contrário, o Benfica pede 5 milhões de euros para libertar Adel Taarabt. O médio marroquino de 29 anos termina contrato com o Benfica em 2020, pelo que o Clube da Luz pretende fazer algum encaixe financeiro com o jogador. Já existem sondagens por parte de clubes da Arábia pelo médio marroquino no Benfica desde 2015. Taarabt só ganhou espaço no plantel na última época, ao ser recuperado por Bruno Lage para a equipa principal. Alexandre, pelo que sabes, neste momento já há ofertas por Adel Taarabt ou não? Não há ofertas ainda, há perspectiva e isso já é importante, ainda para mais quando se trata de um jogador que deu tantos problemas ao Benfica em termos de adaptação e disciplinares e de propriamente comprometimento com a equipa. É um jogador que Bruno Lage recuperou muito bem desde que assumiu o comando técnico da equipa principal. E que agora poderá tirar dividendos disso mesmo. Eu acho que apontar para os 5 milhões é só única e exclusivamente porque estamos a falar de clubes árabes, clubes que têm interesse, ou melhor, que veem em Taarabt um jogador que poderá fazer a diferença no campeonato árabe e que tem capacidade para pagar 5 milhões na Arábia Saudita, como se sabe, não é nada. Mas acho que o Benfica terá muito interesse em vender Taarabt. Taarabt terá muito interesse também em ir para um campeonato desse género, por isso vamos ver o que é que os próximos dias dirão. Partindo do princípio de que o Benfica irá receber nas próximas horas, dias, uma proposta formal por Taarabt, oriunda de um clube da primeira divisão saudita. Estamos também a acompanhar esse processo de perto, por isso voltamos à redação da CMTV, do Correio da Manhã e do Jornal Record. Mariana Bel, sobre Taarabt, qual é que é o ponto da situação? É exatamente isso que vou tentar perceber aqui junto do Filipe Pedras, já na redação do Jornal Record. Boa tarde, Filipe. Sabemos que há alguns clubes interessados em Taarabt, mas ainda não terão chegado propostas pelo jogador marroquino. Não, até agora o que aconteceu foi que perguntaram ao Benfica as condições necessárias para contratar o jogador e a resposta do Benfica foi clara, são 5 milhões de euros se quiserem levar um jogador que neste momento tem 30 anos e tem apenas mais um ano de contrato. É um valor justo, Filipe? Depende também do clube que compra isto. Os jogadores, hoje em dia, como se sabe, valem o que pagarem por eles, não é? E neste momento, o Benfica e Bruno Lage, em concreto, conseguiu recuperar um jogador que estava perdido, entre aspas, no Benfica e acabou por ser campeão, fazendo 6 jogos no campeonato, fez também um jogo na Taça de Portugal e recebeu muitos elogios. Houve aqui uma grande valorização também por parte do Benfica, sendo que neste mercado árabe é possível e é facilmente
facilmente atingível este tipo de valor para um jogador campeão nacional em Portugal. Muito bem, obrigada, Filipe. Ficamos então com as atualizações relativamente a este caso de Taarabt. Ainda não chegaram propostas à luz, mas alguns contactos pelo médio marroquino. O Benfica já fixou o valor 5 milhões de euros, Mariana. E já aí vamos voltar, até porque temos uma notícia exclusiva que avançamos neste mercado. O Futebol Clube do Porto quer Fran Sérgio para reforçar o meio-campo. A CMTV sabe que a SAD portista já abordou o Sporting Braga no sentido de contratar o médio ofensivo. O jogador brasileiro tem contrato até 2022 e uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros. Ainda assim, o Sporting Braga está disponível para negociar a transferência de Fran Sérgio. Com a saída anunciada de Herrera, o meio-campo é um setor prioritário para o Futebol Clube do Porto neste verão. Pelo que sabes, Alexandre, este negócio a fazer-se pode fazer-se por um valor abaixo destes 15 milhões da cláusula de Fran Sérgio? Sim. É preciso recordar primeiro uma coisa, que o Futebol Clube do Porto contratou o Lume, tem uma cláusula de compra obrigatória de 7,5 milhões de euros, ou seja, há essa conta pendente entre o Braga e o Porto. A esses 7,5 milhões de euros, o Futebol Clube do Porto poderá juntar o interesse em Fran Sérgio e em outros jogadores do Braga, nomeadamente Bruno Viana também, foram informações que fomos recolhendo, que seria um jogador que não diria um jogador que o Futebol Clube do Porto tenha perguntado diretamente, mas que sondou a possibilidade de... Podemos recordar que o Flamengo, por exemplo, de Jorge Jesus, também estaria interessado no central. Em relação a Fran Sérgio, é um jogador interessante, é um jogador que Sérgio Conceição conhece muito bem. É um jogador que se adapta muito bem ao estilo de jogo do Porto. Não é só um médio ofensivo, é mais um médio box-to-box quase. Ou seja, é um 8 que faz de 10, que pode fazer de 6. Pode fazer de segundo avançado também. E até pode fazer de segundo avançado. Ou seja, há uma multiplicidade de soluções táticas ao treinador, neste caso ao Beldi, que poderá ser Sérgio Conceição, que vão muito ao encontro daquilo que Conceição procura para substituir Herrera, que, como se sabe, irá, ao que tudo indica, assinar pelo Atlético de Madrid. É um negócio que está em evolução nesta altura, já se sabe das excelentes relações entre Braga e Futebol Clube do Porto, por isso vamos aguardar para ver o que é que isto ditará. Não me admiraria nada que, além de dinheiro, incluísse também jogadores dispensáveis do Porto, ou que não interessam a Sérgio Conceição. Como disseste, este é um negócio que está em evolução, por isso mesmo voltamos à redação da CMTV, do Correio da Manhã e do Jornal Record, com a jornalista Mariana Bel. Mariana, agora sobre este processo, há alguma informação sobre a possibilidade de serem incluídos jogadores do Sporting Braga, mais jogadores nestas negociações por Fran Sérgio com o Porto? Vamos tentar perceber isso junto do Pedro Gonçalo Pinto. Boa tarde, Pedro. Fran Sérgio era um jogador que se poderia encaixar bem nesta equipa de Sérgio Conceição? Quando falamos da questão de mercado para o Porto na próxima temporada, é preciso termos em conta que é uma equipa que vai sofrer uma pequena revolução e, nesse sentido, por exemplo, com Héctor Herrera a sair dos Dragões, é importante o Futebol Clube do Porto encontrar reforços que se encaixem rapidamente e que se adaptem mais rapidamente possível à forma de jogar da equipa. Nesse sentido, Fran Sérgio faz de facto sentido chegar ao Futebol Clube do Porto. É um jogador que tem 28 anos, está há 5 anos e meio no futebol português, vem de 2 boas temporadas no Sporting de Braga, portanto seria um jogador que encaixava bem na forma de jogar no Porto e que já está perfeitamente identificado com o futebol português também. E seria possível incluir outros jogadores neste negócio com o Sporting de Braga, por exemplo, na tua opinião? Neste momento, não sei se o Porto deveria pensar tanto nesse sentido. Eventualmente, algum dos jovens jogadores que agora estiveram, por exemplo, no Mundial de Sub-20, que Sérgio Conceição não esteja a pensar em apostar, se for esse o caso, pode entrar nesse negócio e o Sporting Braga aproveitar essa oportunidade para conseguir ter mais retorno por Fran Sérgio, sendo que o Porto, neste caso, estará unicamente a pensar em reforçar o plantel com um jogador que entre rapidamente no plantel e se integre quase de forma imediata. Muito bem, este é então um dossiê para o qual também estamos a olhar com muita atenção. Para já sabemos então que há essa possibilidade de Fran Sérgio reforçar o Futebol Clube do Porto, reforçar o meio-campo do Futebol Clube do Porto, que precisa de reforços, já que vai sair também Héctor Herrera do plantel portista. Mariana. Antes de voltarmos ao teu contacto, Mariana Bel, para sabermos as novidades sobre Raúl de Tomás, olhamos para o processo de Quevedo, que já estará fechado com o Alianza Lima, da parte do Benfica, a contratação deste jovem extremo. A notícia foi avançada pela imprensa peruana, que garante que o jogador de 22 anos vai custar cerca de 1.800.000 euros ao Clube da Luz. O Benfica terá apresentado no início do mês uma proposta inferior e aumentou agora cerca de 500.000 euros, valor que terá sido suficiente para convencer os dirigentes do Alianza Lima. No Peru dão esta contratação como fechada.
Que informações tens sobre este processo, Alexandre? A informação que vai um bocado contra aquilo que a imprensa peruana diz, até porque em declarações ao Record o diretor desportivo desmente até que o Benfica tenha feito, que esteja interessado ou que tenha feito algum tipo de avanço pelo jogador. O que sabemos é que é um jogador que estará na lista de potenciais jogadores a serem contratados no futuro, é um jogador muito jovem ainda, num campeonato absolutamente paralelo. Vamos ver o que é que o Benfica fará. Será sempre um jogador na ótica da equipa de sub-23 ou até da equipa B, nunca num jogador de plantel principal. Para já não se confirma, bem diferente é o caso de Raúl de Tomás. A CMTV sabe que está muito próximo o avançado espanhol de ser reforço do Benfica. As negociações entre Benfica e Real Madrid estão numa fase avançada, com o clube espanhol a baixar o valor do avançado de 24 anos, de 35 para 20 milhões de euros. Sem espaço no Real Madrid, o avançado vê com bons olhos a transferência para o Clube da Luz e a hipótese de disputar a Liga dos Campeões. Mariana Bel, novamente em direto. Há alguma novidade sobre este processo de Raúl de Tomás? Boa tarde, Mariana. É precisamente isso que vou tentar perceber junto do Walter Marques. Boa tarde, Walter. Já existe alguma novidade relativamente ao caso de Raúl de Tomás? Quão perto está a reforçar o Benfica? Há uma grande confiança da parte dos responsáveis benfiquistas, isto porque eles avançaram com uma proposta de 20 milhões. Inicialmente o Real Madrid dizia que só com 35 milhões, neste momento já reduziram para 25, ou seja, há 5 milhões a separarem os dois clubes, pelo que todos acreditam que em breve possa haver uma solução para este dossiê. Também é preciso ter em conta que o jogador quer sair do Real Madrid, onde ele já esteve emprestado a época passada, ou seja, não quer continuar, quer encontrar um novo rumo para a carreira e não quer continuar associado ao Real Madrid. Vendo o Benfica uma boa solução, o Benfica precisa de avançados com a hipotética saída de João Félix e Jonas, portanto, será que uma boa solução para o Benfica, que vai apostar todas as cartas nisto? Muito bem, o negócio então perto de se concretizar. Faltam ainda algumas questões relacionadas com o dinheiro, mas Raúl de Tomás poderá mesmo reforçar o ataque do Benfica, Mariana. Ainda no Benfica, no ataque, mas nas alas, o Benfica está interessado na inclusão de Cristiano Pavón no negócio com o Boca Juniors por Sálvio. A CMTV sabe que tanto o Clube da Luz como o Sálvio estão receptivos à saída do jogador neste verão. Tal como avançamos em exclusivo no mercado, Sálvio está na Argentina e o empresário do jogador do Benfica tem uma reunião marcada com o Boca Juniors na próxima semana. A intenção do Boca passava por oferecer 50% do passe de Cristiano Pavón no pagamento por Sálvio, mas o Benfica estaria também interessado numa troca por troca. Pavón, que está também na lista do Futebol Clube do Porto, tem 23 anos e já é internacional argentino. Pavón pode ser aqui o fator que desbloqueia estas negociações entre Benfica e Boca? É um fator de desbloqueio, mas vamos ver uma coisa. O Pavón tem tanto de bom jogador como de... Ou melhor... ainda tem um déficit de maturidade muito grande. Isto porquê? Na altura em que a Cunha vem para o Sporting estava interessado em Pavón também e fez uma proposta, teve emissários na Argentina para o trazer. O jogador preferiu ir para o Zenit porque pagava mais na Rússia, chegou ao Zenit para assinar contrato, já com tudo aceito, viu que fazia muito frio, que nevava, veio embora. Estamos a falar de um jogador que tem este tipo de comportamento, ou seja, há algumas reservas também em perceber se Pavón, numa temporada, cresceu e amadureceu ao ponto de estar preparado para rumar à Europa. É um jogador interessante, internacional argentino, e se o Benfica quer o passe por completo, o que é normal. Sálvio já não é o mesmo jogador que era há 2 ou 3 temporadas e parece-me uma opção muito viável e muito inteligente também por parte do Benfica. Pelo que sabemos, estarão as duas partes nesta altura interessadas numa saída. Sobre este processo de Sálvio, Mariana Bel, há alguma novidade? Boa tarde mais uma vez, Mariana. Pergunto aqui ao Filipe Ferreira, mais uma vez, já em direto da redação do Correio da Manhã, se há alguma novidade relativamente a este dossiê de Sálvio. Bom, aquilo que conseguimos apurar é que o Benfica estaria interessado em vender Eduardo Sálvio, muito por culpa da folha salarial que o argentino tem na Luz. São cerca de 3 milhões de euros limpos que o jogador recebe no Benfica, e a direção liderada por Luís Filipe Vieira veria com bons olhos uma venda, ou neste caso também em cima da mesa poderá estar uma troca, que também falámos na CMTV e no CM, com Pavón, jogador do Boca Juniors, um avançado que também interessa ao Benfica.
Muito bem, fica então esta nota de que ainda há esta possibilidade em aberto de haver então negócio em torno de Toto Salvio, também a envolver Pavón. Mariana. A jornalista Mariana Bel, em direto da redação da CMTV, do Correio da Manhã e do Jornal Record, foram as últimas dos processos que estamos a acompanhar de perto e num dia em que Luís Filipe Vieira também falou sobre o mercado de transferências, sobre a aposta na formação da parte do Benfica e deixou mesmo um desafio aos rivais. O presidente do Benfica diz que falta no futebol português uma maior aposta na formação. A estratégia que existe hoje dentro do Benfica acho que deve ser replicada pelos outros clubes portugueses, porque não faz sentido algum. Por exemplo, determinados clubes em Portugal têm alguns sucessos esportivos, nomeadamente bem recentemente ganhou a Slick. Se esses jovens não tiverem acesso a competir em Portugal, nomeadamente na sua equipa, eu acho que não faz sentido todo o investimento que se faz. Agora, o Benfica, o investimento que faz, aliás, nós estamos a dizer, quando chegamos aos 6, 7 anos, 8º ano, daquelas 10 anos de gerar jogadores, quando nós chegamos a esse ponto, nós ainda já não perdemos a oportunidade mesmo. Aliás, a entrada do Rui é precisamente na altura que é a mudança mesmo, como chamei a mudança de paradigma. A partir daí, o Benfica não voltará, não dará nenhum passo atrás. Luís Filipe Vieira admitiu também que a conquista do último campeonato foi aquela que mais gozo lhe deu enquanto presidente do Benfica. O dirigente realçou a aposta na formação e em Bruno Lage. A mim, dá-me um sentimento muito especial, que era para provar às pessoas que eu não era teimoso, que afinal estava dentro da razão. Aos jogadores, também para eles, sinto uma felicidade enorme que, afinal, há um clube em Portugal que dá espaço a eles competirem e que possam se ingrar definitivamente também na sua profissão. Isso é o gosto que me deu. Aliás, posso lhe dizer que foi o campeonato que mais gozo me deu conquistar, inclusivamente até por tudo o que nós vivemos neste ano e também pelo treinador que foi, que é um treinador também formado no Sport Lisboa Benfica. Que isto é uma duas coisas que casou perfeitamente. É o treinador que é formado no Benfica e são a grande maioria dos jogadores que são formados no Benfica. Estas palavras de Luís Filipe Vieira vão ser discutidas na Liga de Ouro desta noite. Vamos também dar-lhe mais novidades sobre o mercado de transferências. Marcamos encontro consigo mais logo, porque para já, Sofia Pissarra, boa tarde. É tempo de atualizarmos a informação no Jornal às 7. Boa tarde, Mariana. Vamos então a essa informação. Um homem ficou ferido após ser atropelado pelo metro na Avenida Fabril do Norte, na Senhora da Hora. Aconteceu em Matosinhos.